Muito bem, vamos continuar o nosso primeiro módulo do direito tributário, que são os tributos. Na nossa parte 3, nas partes anteriores, nós vimos a definição de tributo, as suas espécies, taxas, contribuições de melhoria, e agora vamos estudar os impostos, a terceira espécie tributária. Ok? Vamos lá. Na verdade, os impostos estão previstos no artigo 145, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição e no artigo 16 do Código Tributário Nacional. São os dispositivos constitucionais e do CTN que regulam essa espécie tributária, além de outros detalhes que nós vamos ver. Mas o artigo 16 do CTN determina que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador aquele fato que faz com que surja a obrigação de pagar um tributo, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Esta, na verdade, é a grande característica dos impostos, que já foi comentada aqui. Quando nós estudamos taxa, nós vimos que o serviço para que seja fato gerador de taxa, ele tem que ser específico, porque significa que eu sei por qual atividade estatal específica eu estou pagando. No caso dos impostos, é exatamente o contrário. Não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Por qual atividade estatal específica eu pago ISS ao município, Imposto de Renda à União, ICMS ao Estado? Não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Esta é a grande característica dos impostos, a tal ponto que o CTN o define, como nós acabamos de ver, exatamente dessa forma. Tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Portanto, é importante que a gente lembre esse detalhe. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ô, Borba, mas parem um pouquinho. Eu pago IPVA para manutenção das estradas. Quem foi que disse isso? Isso é um conceito que a maioria das pessoas tem, mas é absurdo. Não só a arrecadação do IPVA não é destinada à manutenção de estradas, como nós vamos ver daqui a pouco, é proibido constitucionalmente que haja essa vinculação da receita de impostos a determinada despesa. Olha que situação. Ah, boa, mas eu não sabia disso. Pois é, para isso é que você está aqui, né, aprendendo esses detalhes. Ok? Então essa é a grande característica dos impostos. Ao contrário das taxas, nas quais há um serviço específico, aliás, vocês já sabem, o serviço tem que ser específico e divisível. No caso dos impostos, não há um serviço específico pelo qual você esteja pagando o imposto. Bom, e aí a Constituição traz um detalhe importante com relação aos impostos. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que possível, e eu deixei em vermelho para chamar a atenção, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Mas isso não é sempre, não é uma determinação, é sempre que possível. Certo? Vamos imaginar que o indivíduo que ganha um salário mínimo vai num supermercado e compra uma dúzia de bananas. Ou meia dúzia, né? Porque uma dúzia com salário mínimo já fica mais difícil. Uma meia dúzia de bananas. Certo? O cara ganha um salário mínimo. Pagou X de ICMS por aquela dúzia de banana. O indivíduo que tem um salário milionário, não, Neymar da vida, né?
ou enfim, desses políticos nossos, vai comprar a mesma meia dúzia de banana no mesmo local. Quanto que esse cara vai pagar de imposto? Exatamente o mesmo valor que pagou o indivíduo que ganha um salário mínimo. Portanto, vejo que o ICMS não é e nunca foi graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E nem tem como ser, porque você não sabe qual é a capacidade econômica de quem está comprando o produto ali na hora. Mas isso não o torna inconstitucional, porque a Constituição, volto a insistir, determina que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E aí vem a que forma poderia ser identificada, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Na verdade, o único imposto que é razoavelmente graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte é o imposto de renda. E eu digo razoavelmente, não é porque o indivíduo que ganha um salário de fiscal ou um Neymar, em tese, percentualmente vai pagar a mesma alíquota de imposto de renda, porque ambos já estão no patamar maior do imposto de renda. Ok? Muito bem. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Legal. Um outro detalhe importante com relação aos impostos é uma classificação, aliás, uma só não, várias, classificações doutrinárias com relação aos impostos. Importantíssimas em termos de prova, mas uma delas é adotada pelo Código Tributário Nacional. Não a torna mais importante que as outras, mas, sem dúvida, dá um certo destaque, porque o Código Tributário Nacional resolveu adotar essa classificação. Na verdade, hoje, nós temos 13 impostos. Nós temos 7 impostos da União, vamos estudar todos eles, né? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI, o IOF, o ITR e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. 3 estaduais, o IPVA, o ICMS e o ITD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, e 3 municipais, o IPTU, o ITBI, na transmissão de bens imóveis, transmissões onerosas, e o ISS. Então nós temos 13 impostos que vamos estudar com todos os detalhes, fato gerador, base de cálculo, contribuinte, características, jurisprudência, tudo a respeito dos impostos no nosso módulo Impostos da Competência Privativa. Bom, mas por que eu estou falando nisso nos 13 impostos? Porque agora nós vamos classificá-los de acordo com as diversas classificações doutrinárias, muito importantes, muito frequentes em prova, e vamos começar com aquela que é adotada pelo Código Tributário Nacional. Então vamos lá. O CTN classifica quanto à base econômica impostos sobre comércio exterior, o II e o IE. Imposto de importação e imposto de exportação. Certo? Ah, mas eu vou ter que decorar? Vai, mas é impossível não decorar. Ah, vou esquecer, não consegue. O II e o IE. Muito bem. Agora, de acordo também com o CTN, os impostos podem ser sobre patrimônio e renda. E aí vai o imposto de renda, o ITR, o IGF federais, os estaduais ITCD, o ITD e IPVA, e os municipais ITBI e IPTU. Incidem sobre o patrimônio e a renda. E, finalmente, impostos sobre a produção e circulação, que incidem sobre a produção, a circulação de bens, valores, serviços, que são 4. O IPI, o IOF federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. É muito fácil decorar isso.
Sobre comércio exterior, não há como esquecer imposto de importação e imposto de exportação. Sobre produção e circulação, decore IPI, IOF, ICMS e ISS. E o resto é patrimônio e renda. Ok? Mas é muito importante saber essa classificação doutrinária, até porque, como eu já disse, é aquela adotada pelo Código Tributário Nacional. Ok? Maravilha. Mas, além dessa classificação, existem outras classificações não adotadas pelo Código, mas importantíssimas no estudo do direito tributário visando o concurso público. Ok? Então, vamos lá. Classificação quanto à forma de percepção. Eles podem ser diretos, recaem diretamente sobre o contribuinte, sendo esse impossibilitado de transferir tributariamente o ônus financeiro para terceiros. É o caso do IR, do IPTU, do ITR. Então, minha gente, quando eu pago IPTU, quando eu pago ITR, quando eu pago o imposto de renda, eu não transfiro isso para ninguém, tributariamente. Ô, Borba, eu tenho um apartamento, aí eu fiz lá um contrato de aluguel e o inquilino assumiu o compromisso de pagar o IPTU. Essa é outra questão. Nós estamos falando na transferência tributária que vocês vão entender o que é agora. Vamos lá. Impostos indiretos. Tem como característica o repasse legal tributário do ônus financeiro para terceiros, criando o contribuinte de fato. É o caso do ICMS, do ISS, do IPI, do IOF e de outros. Vamos entender como é que funciona isso no caso dos indiretos. Quando você vai comprar um produto por R$1.000, na verdade, você está pagando pelo produto 830 e 170 é o ICMS que está embutido no preço desse produto. Observe que o contribuinte legal, o contribuinte que tem que recolher o ICMS para o Estado, é o mercado. Mas, de fato, quem está pagando é o consumidor. É o Borbinha ali, que tinha bigode ainda. Certo? É o contribuinte de fato. Aquele que, embora não faça parte da relação obrigacional tributária, ele não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária, de fato é ele que paga. Porque o contribuinte legal transfere para ele, para o contribuinte de fato, o ônus financeiro, o imposto que ele vai ter que recolher para o Estado. Então, quando você paga R$1.000 por um produto, você não está pagando 1.000 pelo produto, você está pagando o valor, no caso 830, se a alíquota for 17, e mais 170 de ICMS. Assim acontece com o IPI, assim acontece com o ICMS, assim acontece com o ISS. Há essa transferência legal tributária para o chamado contribuinte. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, um convite muito especial para você que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje, aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar.
Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje e daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.